A primeira igreja batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida.
Abram suas Bíblias em Lucas 24:14, por gentileza. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, cerca de 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Somente até aí. É muito interessante, a gente precisa trabalhar o contexto dessa palavra para entender por que a gente vai falar de uma igreja relevante, porque essa passagem traz um alerta para nós enquanto igreja. Me perguntaram essa semana, quando souberam que eu ia pregar, se eu ia falar de missões. Eu disse que não diretamente, que primeiro eu queria ter um papo, e a gente vai bater um papo aqui enquanto igreja, para a gente ver, antes da missão, o que necessariamente a gente precisa fazer ou ser para sermos uma igreja relevante para a nossa sociedade, uma igreja relevante para o reino, uma igreja relevante para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. E, em primeiro momento, a gente precisa entender a seguinte questão: nós somos a igreja. Amém? A igreja, ela não se limita às 4 paredes desse templo. Ela não se limita a um ajuntamento apenas de pessoas durante 1 ou 2 vezes na semana. A igreja, ela é um conceito muito maior. A igreja, ela é um conceito muito mais amplo que Jesus traz na sua palavra. Então a gente precisa, durante toda essa mensagem, ter isso em mente, que quando a gente está falando de igreja, a gente não está falando só de instituição, mas na verdade, nós estamos falando da vida pessoal cristã, diária, de cada um de nós. E aí traz um peso muito maior, uma relevância muito maior, quando a gente fala sobre a questão de sermos mais ativos, sermos mais importantes para o meio em que a gente vive. Vamos para o contexto desse texto aqui? Esse texto ele vem no final de uma narrativa de grande expectativa. Vamos lá. Vamos trabalhar a questão da expectativa e da realidade, da realização dessa expectativa em que viviam os judeus na época. Os judeus, irmãos, esperavam a chegada do Messias. E esse Messias, ele tinha um caráter de libertador. Aquela criança que nascia e era educada sobre os princípios judaicos, ela tinha em mente a espera por um Messias. E a figura desse Messias era extremamente importante. Sabe por quê? A figura desse Messias ia trazer liberdade. Se imagine num histórico de vida e de nação, onde nós fomos escravizados e colonizados. E existe uma promessa em que alguém viria, e esse alguém seria o Messias, que nos libertaria. Porque nós somos um povo escolhido. Essa era a mente do judeu. Essa era a expectativa do judeu. De um Messias que libertaria o povo da opressão do império, que libertaria o povo da opressão dos reis daquela época. E aí é nesse contexto de expectativa que surge Jesus. E Jesus aparece dizendo o seguinte: olha, eu sou o Messias. Imagine a alegria desse povo, ou talvez a desconfiança. Uma expectativa tão grande, uma espera tão grande, chega alguém, será que esse cara é o Messias ou não é o Messias? Alguns acreditaram, Jesus é o Messias. E esses que acreditaram começaram a viver com Jesus, experimentar aquilo que Jesus trazia e vivenciar os milagres de Jesus. Olha que coisa interessante. Você tem uma vida pacata, tranquila, cheia de expectativa, mas você é um pescador, você é um médico, você é um coletor de impostos, e de repente um dia a sua vida é completamente transformada pelo discurso de um homem, pela natureza de um homem, que faz com que você abandone tudo e o siga. E assim surgem esses discípulos, esses homens que decidiram seguir a Jesus Cristo e deixar tudo para trás, acreditando naquele homem que dizia que era o Messias. Nessas palavras. Só que a história não para aí. E você conhece muito bem, eu não preciso contá-la com exatidão, mas vem a questão do desapontamento. Por quê?
porque Jesus, esse homem que fez milagres e que pregou e que fez maravilhas, morre. Ele morre. Ele é posto na cruz e ele morre. Junto com Jesus morre a esperança de libertação desse povo. Ora, Messias que vem para me libertar é morto pelos mesmos opressores do meu povo. Então toda a expectativa que eu tinha agora foi para o ralo. Toda a esperança que eu tinha morreu junto com Jesus. E aí, esses homens, esses discípulos começam a experimentar um desespero que cega. Você, espero que não, mas você já viveu uma situação como essa, que às vezes você está tão desesperado, a situação é uma situação de calamidade, ela é tão complicada, que você não consegue enxergar as soluções mais simples. Às vezes, na correria, você não consegue enxergar a chave do teu carro, dependendo da situação. De tão desesperador que é. E, por vezes, isso nos cega. E aí, é no meio dessa desolação, é no meio desse desapontamento, que as mulheres vão até o sepulcro para ungir o corpo de Jesus, para perfumar, para tratar. E elas chegam lá, e o que acontece? Jesus não está mais lá. Amém? Ele ressuscita. Aquelas mulheres, em primeiro momento, pensam, roubaram o meu mestre. E aí, surge o homem de Deus dizendo o quê? Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Vai contar as boas novas. Elas saem correndo e vão até os discípulos e dizem, olha, Jesus ressuscitou. Eu fui até o túmulo, eu cheguei lá, Jesus havia sumido e eu recebi a notícia de que ele havia ressuscitado e eu vim contar essas boas novas para vocês. Os discípulos saíram correndo e foram fazer o quê? Foram checar. Chegaram lá, realmente não encontraram nada. E mesmo assim, com todas essas evidências, tamanho era o desespero, 2 resolvem deixar a cidade. E aí é a passagem que a gente está lendo. E eles seguem a caminho de Emaús. O que a gente precisa entender é que esses homens saem da cidade de Jerusalém e vão até Emaús e começam a andar cerca de 11 quilômetros para chegar lá. Vocês precisam entender como é que esses caras estavam. Era simplesmente um processo de luto. Alguém que eu amo havia morrido. Morreu. Não está aqui, eu não consigo ver mais. E aí, Jesus entende a necessidade que esses homens tinham de fazer o luto, o seu processo de luto durante esse caminho. Os psicólogos, os psicanalistas de plantão aí vão poder confirmar. O processo de luto, quando a gente tem uma perda muito grande, ele sofre alguns estágios, ele passa por alguns estágios. E a gente consegue ver esses estágios bem claros aqui durante esse texto. E o primeiro deles é a negação. Dá uma olhadinha no seu versículo 13 aí, ó. Logo no versículo 13 ele fala o seguinte, ó, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém. A primeira manifestação dessa negação foi a fuga. Eu vou sair daqui. Eu vou embora daqui. Isso aqui não serve mais para mim. E aí Jesus Cristo escolhe tratar essa fuga, esse processo de negação com um encontro. É muito interessante, irmãos, porque por vezes a gente tem uma tendência muito grande a querer fugir de evitar alguns enfrentamentos, fugir de algumas situações da nossa vida. Quando se refere à igreja, nós temos uma tendência grande a fugir das nossas responsabilidades, aquelas mais primárias. E aí a gente vê um Jesus ressurreto que decide trabalhar essa questão da negação através do encontro. Ele sai e vai encontrar com esses 2 homens, esses 2 discípulos. Pessoas que decidiram fugir, pessoas que decidiram sair, pessoas que decidiram não estar mais próximas daquele contexto, mesmo com evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo com evidências.
Jesus decide que não, até mesmo estes eu preciso encontrar. Talvez a sua decisão, na sua análise crítica, no seu processo de luto e de fuga, você tenha decidido abandonar algumas questões da sua vida. Talvez abandonar um ministério, talvez abandonar a comunhão dos irmãos, talvez abandonar aquele trabalho, aquele emprego. Só que Jesus decide tratar esse aspecto da sua vida com um encontro. E não é um encontro qualquer, é um encontro com Ele. Um segundo aspecto, lá no versículo 15, é a raiva. Diz assim o versículo 15: aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com ele. A conversa foi ficando mais calorosa. Eles conversavam e discutiam sobre alguns assuntos. Você já tentou tomar alguma decisão ou criar um diálogo quando você está nervoso? Sim ou não? Quem já errou nesse aspecto? Tentou resolver alguma coisa com a cabeça quente? É ou não é difícil? É ou não é complicado? E provavelmente a nossa decisão ou aquilo que a gente fala não é exatamente aquilo que a gente pensa e a gente se arrepende depois. Estou mentindo? Não é verdade? Decisões tomadas com a cabeça quente. E ali eles discutiam. Através de um desespero e de uma tristeza tão grande, eles discutiam sobre o acontecido. Conjecturando, quem sabe eles não diziam, será que a gente não poderia ter feito uma outra coisa? Mas se Pedro tivesse feito isso, mas se nós tivéssemos feito aquilo, será que nós pouparíamos tanto sofrimento, tanta situação complicada e difícil? E aí Jesus decide tratar essa raiva através do diálogo. Que ensinamento para nós, irmãos. Quantas vezes nós esquecemos de ser apaziguadores das situações? Às vezes a gente quer colocar um pouco mais lenha na fogueira para ver o circo pegar fogo. E a gente esquece que a gente precisa ser apaziguador e ter um coração como o coração do Mestre. E aí Jesus vem com uma forma fantástica de abordagem e decide andar com esses homens e falar com esses homens e pergunta: o que vocês estão falando? Sobre o que vocês estão conversando? Eu posso participar da sua conversa? Uma lição interessante que a gente tira a respeito disso é que quando a situação estiver calorosa, a discussão estiver muito forte, em qualquer área, em qualquer aspecto, em qualquer pessoa com quem você se relacione, pare um pouco e convida Jesus para participar da conversa. Isso faz toda a diferença. Isso acalma os nossos nervos, né? Porque o nosso Deus não é um Deus que trata, não é um Deus que trabalha o temperamento, que trabalha as emoções. E quando Jesus começa a conversar com eles, eles começam a sentir um calor diferente, um trato diferente. Irmãos, a gente vive numa época de globalização em que a gente vive pelo que é artificial, não é? E artificial no sentido de criações sem vida. Eu sou natural. Esse banco é artificial. Ed Renekiewicz fala muito bem sobre isso. A grande questão é que às vezes nós não temos mais contato e calor humano. Quando eu disse aí no início, vai, abraça seu irmão, fala com teu irmão, nós precisamos disso, precisamos de mais abraços. Nós precisamos sair da zona de conforto que nós temos, que às vezes nos exclui daquilo que é humano, daquilo que é caloroso, para recebermos um calor próximo do nosso irmão, da nossa irmã, para dividirmos isso e entendermos que esse contato é sadio, porque senão a gente vai começar a dar esbarrões por aí, quando a opção do afeto e do carinho é muito melhor. Jesus sabia disso. Então, quando ele começa a conversar, quando ele se preocupa em saber o que estava acontecendo ali, ele mostra contato humano. O nosso relacionamento é um relacionamento à distância. Eu fui comprador durante 11 anos. Em 11 anos, houveram alguns fornecedores que eu sequer vi.
Foram 11 anos de relacionamento em que eu nunca vi o rosto dessas pessoas. E nós nos falávamos praticamente todos os dias. A igreja está inserida nesse contexto e nós trabalhamos com gente. E para trabalhar com gente, a gente precisa ser gente. Porque é gente que entende gente, razão pela qual Jesus se fez homem para habitar no meio de nós. E aí o processo continua e a gente encontra um outro aspecto do luto, que é a depressão. Lá no versículo 17, eles dizem o seguinte, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A depressão é a doença do momento, né? Está cada vez mais comum entre nós, está cada vez mais frequente dentro e fora da igreja, considerada como o mal do século, que abrange uma quantidade enorme de pessoas. Vários aspectos contribuem para isso. E depressão vem de desgaste, né? Se a gente pega a palavra e leva a palavra física, a gente está falando de desgaste de estrutura. E às vezes a gente se desgasta no nosso cotidiano. As relações familiares estão desgastadas. Não seria diferente no nosso relacionamento em comunidade, enquanto igreja. Porque a gente tem uma tendência a achar que nós estamos protegidos de tudo aqui dentro. Quando na verdade é o contrário. Nós somos o reflexo do nosso dia a dia. A nossa união aqui, o nosso momento juntos é um reflexo de uma semana, com ou sem Cristo. E o que é muito interessante é que, quando a gente começa a tentar andar e caminhar nesses 11 quilômetros sem Jesus, a gente vai se desgastando cada vez mais. A gente vai estando mais suscetível a todo tipo de depressão, a todo tipo de desgaste. Eu não estou querendo dizer aqui que você que esteja passando por uma situação como essa está longe de Cristo, não é isso. Longe de mim dizer uma questão como essa. É mais voltado para um desgaste emocional que não tem Cristo como amparador, como o que cura e o que resolve e o que traz acalento. E era exatamente isso que esses homens estavam experimentando. E por último, eles partem para um outro processo do luto, que é a aceitação. Lá no versículo 21, eles dizem uma coisa muito interessante. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. Ou seja, eu esperava tanto que Ele fosse a solução. Eu tinha tanta certeza e tanta fé que Ele iria resolver isso. Mas no final não era Ele. Não era Ele. E eu tenho que aceitar e conviver com isso. Toda a minha esperança morreu porque eu coloquei a minha esperança na pessoa errada. E é aí que Jesus entra com exortação. E a palavra de Jesus é fantástica nesse aspecto. Porque a problemática, a perspectiva desses homens estava tão comprometida, que eles narraram isso para Jesus sem sequer reconhecê-lo. Olha, está certo que teve umas mulheres que vieram lá e que deram um susto na gente, que disseram que Ele havia ressuscitado. E os nossos amigos, os discípulos, as pessoas que estavam lá, foram lá, confirmaram que Ele não estava lá. Mas tem um detalhe, eu não vi. Como é que eu posso ter certeza? Quem me promete que eu não vou me machucar de novo? O que me garante que eu vou ter falsas esperanças de novo? Como isso aí
pode acontecer e como é que eu posso acreditar em todo esse contexto, toda essa história novamente. Quando a gente se machuca é muito assim, né? Às vezes no casamento, às vezes no trabalho, como é que eu vou confiar em você de novo? Como é que a gente vai restaurar aquilo que foi quebrado? Como é que a gente vai conseguir salvar o que se derramou, o que se foi? Eu não quero passar por isso de novo, e às vezes nós construímos uns mecanismos de defesa, algumas barreiras, para nos proteger, para que certas coisas não aconteçam novamente. E esse era o estado desses homens, muito próximos da gente às vezes. Eu digo por mim, nós construímos certas barreiras, criamos certos mecanismos e esperamos que algo que nos machucou nunca mais aconteça. É como aquela criança que ela coloca o dedo na tomada e toda vez que ela tenta, a mãe e o pai falam, não bota o dedo aí, não bota o dedo aí, não bota o dedo aí, até que um certo dia ela vai, coloca e toma um choque. Depois disso ela não passa nem perto da tomada. Nem perto da tomada. São aprendizados, são defesas que nós criamos com o passar da vida. Jesus sabia a profundidade da psique humana para saber que esses homens precisavam ser tratados antes que eles se fechassem completamente. Uma aplicação, uma questão prática para você. Você já se fechou completamente para a voz do Espírito Santo? O que te machucou de uma forma tão profunda que você criou mecanismos de defesa para não mais ouvir a voz do Espírito Santo? Talvez você tenha abandonado aquela leitura bíblica diária, aquele momento devocional, aquele momento de oração, porque você tem medo ou não quer saber o que Deus quer falar para você. Isso é possível, irmãos. Até mesmo dentro das nossas igrejas isso é possível. Às vezes você abandonou o seu ministério, as suas atividades eclesiásticas, porque são coisas diferentes, porque um irmão te machucou, porque ele disse alguma coisa que feriu o seu sentimento, e aí você decidiu que é muito mais fácil você deixar tudo de lado. Não vale mais a pena, não quero mais, já deu, dali não sai mais nada, deixa isso para lá. Jesus ele vem para intervir uma situação como essa. E aí você me pergunta, por quê? Por que, Fabrício? Que Jesus, sendo Deus, que já havia cumprido a profecia, tinha vindo ao mundo, morreu por todos, ressuscitou, se fez presente para aqueles que precisavam saber. Em outras palavras, já tinha completado o seu trabalho. Por que ele se preocupou com dois? Dois crentes. Duas pessoas de fé que estavam no caminho. Porque todos nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus. A Primeira Igreja Batista de Macaé apresentou Programa Semear e Vida. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Deus continue abençoando a sua vida.